Boa noite, povo santo de Deus. Seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Nós somos a Igreja de Nova Vida em Amendoeira. Estamos no propósito dessas reuniões, não é? Através dessas lives, para transformar as nossas casas em lares e os nossos lares em altares ao Senhor nosso Deus. Por isso, seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Pegue uma cadeira, pode sentar. Você já está aí na sua casa, não é? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por você me permitir, não é? Adentrar o seu lar. Espero que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha falar, né, de maneira toda especial ao seu coração. Que Deus venha usar essa nossa reunião, esse nosso encontro, esses momentos em que nós nos colocamos à disposição dele, não é? Meu muito bem-vindo a você, você que está aí, você que está participando, você que acessou, você que está aí vendo, meu muito obrigado a você. Que Deus venha abençoar a tua casa, Deus venha abençoar a tua família, Deus venha abençoar o teu lar e que seja uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite em que a palavra de Deus venha encontrar morada em teu coração e que Deus, através do seu Espírito Santo, venha confortar, consolar, abençoar, trazendo paz, trazendo graça, trazendo o favor dele em nome de Jesus. Nós vamos, nessa noite, falar com uma palavra introdutória no livro de Salmos, Salmo de número 146. O Salmo de número 146 fala a respeito da fraqueza do homem e da fidelidade de Deus. Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe das nossas condições, mas Deus permanece fiel. E o salmista, no Salmo de número 146, ele começa bendizendo o Senhor e dizendo: Aleluia! Louvai, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos do homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas ele se refere no verso de número 5 a um homem feliz, a um homem e uma mulher bem-aventurada. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó o seu auxílio, cujo a esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão a quem tem fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta o abatido. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, diz a palavra do Senhor. Que notícia boa é sabermos que o Senhor faz justiça ao oprimido. Que notícia boa é saber que o Senhor é quem dá pão a quem tem fome. Que coisa maravilhosa é saber que o Senhor é o nosso libertador. Que seja em que circunstância for, seja em que situação você esteja atravessando, o Senhor é Deus que liberta. O Senhor é o libertador. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta o abatido. Está abatido, está sem forças, está com fraqueza? O Senhor nesta noite há de te erguer, há de te levantar, há de suprir as tuas necessidades
e lhe abençoar com força, lhe abençoar com unção, lhe abençoar com a sua graça. O Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, e nós somos peregrinos nessa terra. A nossa terra não é daqui, a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é celestial. A nossa pátria fica lá, amados do Senhor, na Canaã celestial. É para lá que nós vamos. É lá que está tudo pronto. Foi para lá que o Senhor disse: eu vou para o Pai para preparar as vossas moradas. Lá sim é a eternidade. Lá não vai haver choro, não vai haver lágrima. Lá a glória do Senhor vai encher toda a circunstância. Não vai precisar de sol nem de lua. Lá o Senhor vai enxugar toda lágrima, inclusive essa aí que no seu coração jorra, né? Nessa situação de aflição. Deus é conforto, Deus é consolo, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa força, Deus é a nossa cidadela, Deus é a nossa torre forte. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, a convidar a Ele, a dizer para Ele que o motivo pelo qual nós estamos aqui juntos, reunidos, é para glorificar o nome dEle. O motivo pelo qual é porque você crê na palavra de Deus. Você tem esperança nessa noite, que Deus vai falar ao teu coração através da sua palavra. Deus vai te instruir, Deus vai te abençoar, Deus vai te confortar, Deus vai te direcionar para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Se você também tem essa certeza e se você também deseja fazer do seu lar, né, da sua casa um lar e do seu lar um altar ao Senhor, vamos orar, vamos pedir a bênção dele. Senhor nosso Deus, que maravilha, Senhor, é poder falar no teu nome. É poder, Senhor, dizer a Ti e colocar diante do Senhor, meu Pai, diante, Santo Deus, dessa geração que aqui está, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso socorro, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Clamo a Ti, Senhor, clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, para me justificar, meu Pai, para que eu possa, Senhor, estar na Tua presença, justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Senhor, meu Pai, prepara tudo nesta noite. Prepara esta casa, prepara o meu coração, a minha mente. Senhor, leva esta palavra aonde o Senhor quiser, com o propósito que está no teu coração. Alcança o desvalido, alcança o abatido, alcança para renovar e para restaurar, alcança, Senhor, para transformar. Traz paz ao coração do aflito, traz resposta para aquele que clama, enxuga lágrimas, Santo Deus, enxuga, Senhor, a lágrima daquele que chora, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nesse início de semana, eu creio que o Senhor está preparando tudo, meu Pai, para que haja a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido e minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Que maravilha, não é? Nós estarmos juntos. Eu quero conversar com você nesse encontro desta noite. Nova vida nos lares, transformando casas em lares e lares em altares ao Senhor. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37, é o ano de 573 a.C. E o Senhor usa o profeta Ezequiel para profetizar, para falar ao povo de Israel, para falar ao povo que pertence a ele. E certamente Deus, através do seu Espírito Santo, há de usar essa palavra para falar com você, assim como ele falou comigo nesta tarde, para usar a tua vida, para poder abençoar a tua história, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Você já encontrou aí? Profeta Ezequiel? Então vá até o capítulo de número 37. Capítulo de número 37, meu querido e minha querida irmã, é uma relação, um texto muito conhecido. Fala a respeito à visão de um vale
de ossos secos. É Deus dando uma visão ao profeta. É Deus abrindo os olhos espirituais do profeta. Você encontrou aí? Está olhando para o capítulo de número 37? Pois bem, do verso de número 1 ao verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, diz a palavra do Senhor, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam de que forma? Sequíssimos, diz a palavra do Senhor. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi, Senhor Deus, tu sabes. Olha, e disse-me ele, profetiza estes ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, diz a palavra do Senhor. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram, diz a palavra do Senhor, as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Meu Deus do céu, que visão maravilhosa, que condição maravilhosa que o profeta Ezequiel teve. Diz a palavra do Senhor que a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e diz que essa mão, ele foi levado pelo Espírito de Deus. E ele sendo levado pelo Espírito de Deus, ele foi levado a um vale, e um vale de ossos secos. Meu querido, esta passagem que aqui está, fala a respeito da restauração do povo de Deus, do povo de Israel. Fala a respeito da restauração na condição física como nação, né? Nessa condição dessa restauração nacional, do povo ser trazido novamente, ser colocado na terra, ser honrado. Mas fala também de uma restauração espiritual. Quando o verso de número 7 e 8 diz, então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e juntava cada osso ao seu osso, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e estendeu pele sobre eles, mas não havia nele espírito.
Está falando de restauração na condição nacional, na condição de ligado à terra, na restauração, né, da nacionalidade desse povo. No verso de número 9 diz: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz, assim o Senhor Deus vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra estes mortos para que vivam. Está falando da restauração espiritual, do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, né? Dentro dessa condição. Mas esse texto, nessa tarde, Deus falou ao meu coração nessa condição de restauração e nessa condição de dar visão e nessa condição de trazer a restauração para as nossas vidas também, para as nossas vidas espirituais, para cada um de nós. Você veja bem que nesse contexto, quem levou foi o Espírito do Senhor. E quando o Espírito do Senhor leva, ele leva para onde ele quer. Deus leva da forma que quer, para onde que quer. O profeta não está indo para o lugar que ele quer. O profeta está indo na direção do Senhor. Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado, né? Primeiro, faça uma pergunta a ela. Pergunta a ela, você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade? Você tem alguma área na sua vida, seja financeira, familiar, espiritual, saúde, não é? Seja num contexto onde você necessita de uma solução? Tem? E você não está encontrando a solução? Você deseja que Deus venha trazer restauração? Então permita que o Espírito Santo de Deus te oriente. Permita que o Espírito Santo de Deus te leve, te conduza, te direcione. Muitas das vezes nós queremos soluções. Muitas das vezes nós queremos que haja solução em alguma área da nossa vida. Mas nós não queremos permitir que o Espírito do Senhor venha tomar conta, não é? E venha dar essa condição, dessa orientação. Se você quer revelação, se você quer visão, se você quer solução dessa sua dificuldade que você está vivendo, permita que o Espírito Santo de Deus te condicione, te leve, te oriente, te conduza, não é? Dentro dessa situação. A Bíblia me diz que veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor, sendo conduzido, sendo direcionado, sendo orientado, né? Dentro dessa condição, desse vale. Ele vai para o vale que está cheio de ossos. E nesse vale cheio de ossos, talvez Ezequiel estivesse perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é verdade que há situações e circunstâncias na nossa vida que nós já paramos e já perguntamos para Deus, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, nesse lugar que não é agradável aos olhos, nesse lugar que muitas das vezes é uma situação, uma circunstância, que parece que as coisas já morreram, parece que as coisas já se acabaram, parece que as coisas estão fadadas ao fracasso. Você já se encontrou assim? Você já se permitiu fazer uma pergunta em meio a essa circunstância? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quantas pessoas, em meio às adversidades, em meio às perguntas da vida sem resposta, perguntam, por que é que eu ainda estou vivendo? Por que é que eu ainda estou tendo esta condição desta vida? Para que eu estou vivendo? Olham ao redor e a única coisa que eu consigo ver é escassez, é fracasso, é morte, é uma situação terrível. Eu estou no vale, não estou na montanha. Montanha é lugar quando Deus te leva e você lá na montanha tem a tua vitória. Você lá na montanha vê as coisas pelo alto, você lá na montanha contempla e tem uma visão ampla, mas às vezes você está no vale. Às vezes o Senhor te leva ao vale. E no vale, meu querido e minha querida irmã, você tem uma visão do local. Mas Deus te leva ao vale para te dar revelação. Olha o que o profeta Ezequiel diz.
e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E verso de número 2 diz o que? A palavra do Senhor? E me fez andar. Veja que o Senhor leva Ezequiel ao vale, mas o Senhor não leva Ezequiel ao vale para ficar prostrado, para ficar acomodado, para ficar parado. Esse lugar aonde você está vivendo, meu irmão, essa situação, essa circunstância, não é para você ficar abatido, não é para você ficar prostrado, sabe? Essa circunstância, Deus está te levando para te dar visão, para te dar revelação. Se você permitir que o Espírito Santo te guie, te oriente, te leve, te conduza, o Senhor, Ele dá revelação para poder mudar, para poder transformar, para poder te usar. Então você precisa perceber essa circunstância que está. Para quê? Não é por quê, é para quê? Para que o Senhor está te permitindo viver essa circunstância? De repente você está caminhando nesse vale aí e já faz um bom tempo. De repente você entrou agora no vale. De repente você já está aí no meio do vale, de repente você já está aí, você não sabe se está no meio, no final, mas já faz algum tempo. A Bíblia me diz que, no verso de número 2, e me fez andar ao redor deles. O Senhor fez o profeta andar. O Senhor te leva a esse vale e te leva para que você possa analisar, para que você possa avaliar, para que você possa verificar. Não é para você ficar prostrado, parado, se conformar, ficar acomodado. Não, é para você andar. É um exercício de caminhada, exercício de passos. Você não pode ficar parado no mesmo lugar, ainda que seja no vale. Olha o que o salmista diz lá no Salmo de número 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Eu fique parado, eu viva, eu faça uma cabana, eu faça uma tenda, eu entre numa gruta. Não, é andar. Andar significa atividade, significa você estar em constante movimento, não é cheio de apatia, né? Não é nessa condição de apatia, né? Nessa condição de inércia, de entrega. Não pode ser, não é parado. A vontade de Deus é que você avalie essa circunstância, essa situação que está aí com a sua família, essa condição financeira, essa condição da saúde, essa condição espiritual, essa condição natural e física. Deus quer que você caminhe e em redor. Porque se você ficar de um ponto, você só tem a visão de um ponto. Mas se você caminhar, você começa a fazer avaliação, começa a perceber de todas as áreas, de todos os momentos, como é que está a circunstância, olhando daí para cá, olhando de lá para lá. Deus vai te revelar, Deus vai te dar essa visão. E nessa avaliação que Ezequiel faz, ele percebe duas coisas. Uma é que é muito numerosas, tem muitos ossos. Outra coisa que ele percebe é que estavam sequíssimos. Ou seja, aquela situação, aquela circunstância, já tinha levado tempo. Porque para que um corpo comece a se decompor e depois de se decompor, os ossos ainda ficarem expostos e depois os ossos ficarem secos, é necessário muito tempo. Talvez você esteja aí nessa situação, avaliando e dizendo: pastor, eu estou aqui no meio do vale. Eu estou aqui vendo e já tem muito tempo que essa situação não muda. Já tem muito tempo que essa situação não tem solução. Já tem muito tempo que eu estou vivendo dessa maneira. Olha, e me parece até, pastor, o senhor me desculpe, mas parece até que eu já estou conformado. Parece que eu vou morrer dessa maneira. Parece que eu vou morrer assim. Meu querido e minha querida irmã, olha, saia do lugar. Comece a andar. Comece a caminhar. Comece a avaliar. Comece a perceber o que é que está aí em torno de você. Sabe, caminhe.
e caminhe na proporção da avaliação, da condição, das situações que estão aí. Porque Deus vai fazer uma pergunta para você. Deus vai perguntar para você o mesmo que ele perguntou para Ezequiel. Ele vira para Ezequiel e diz: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está me usando, está usando a sua palavra, está usando o seu espírito para perguntar a você: você acredita que Deus pode mudar essa situação? Que Deus pode entrar no teu casamento e mudar, transformar tudo? Deus pode entrar na tua saúde e transformar e mudar? Pode entrar na tua vida financeira e mudar esse contexto? Você acredita? Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E Ezequiel, amados do Senhor, responde com uma infinita sabedoria, porque Ezequiel ainda não tinha passado por uma experiência tal. E Ezequiel diz assim, olha como é que ele vai responder. Respondi, Senhor, tu sabes. Tu sabes a hora, tu sabes o momento, tu sabes as circunstâncias. Eu só sei que são muitos e só sei que estão aí há muito tempo porque estão sequíssimos. Mas tu sabes. Quando Deus revela, meu irmão, e o tema desta noite é quando Deus mostra para revelar, Deus mostra para mudar, Deus mostra para transformar, Deus mostra para usar. Deus mostrou e levou Ezequiel para poder fazer uma mudança nesse quadro. Deus está usando a sua palavra para transformar e fazer uma mudança na tua vida. Agora, ele te pergunta, você acredita? Você crê? Haverá, por acaso, impossíveis a Deus? Né? Lucas capítulo 1, verso de número 37, na boca do arcanjo Miguel, falando para Maria. Não pode, não tem, não existe. Agindo Deus, quem impedirá? Então Deus está levando, Deus está mostrando, Deus está explanando aqui, né? Dentro dessa condição. E o que Deus, nessa noite, nos pergunta é: você acredita que Deus pode transformar? Você acredita no agir de Deus? Tem gente que acredita no agir de Deus na vida das outras pessoas. Tem gente que acredita que Deus pode transformar a vida das outras. A dela já está há muito tempo assim. Mas Deus me usa nesta noite para tocar ao teu coração e falar com você. Deus deseja mudar. Deus traz essa revelação da palavra dele porque o Senhor deseja te usar. Ele há de transformar a tua vida. Levanta a tua mão aí e diga: Senhor, eu creio na mudança, eu creio na transformação. Senhor, se o Senhor está me entregando a tua palavra, está entregando a palavra para me revelar. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem formas melhores para a minha vida. Minha vida não vai ser um vale de ossos secos. Minha vida não vai ser um vale de fracassos. Minha vida não vai ser um vale de derrota. Minha vida tem a vitória, porque eu creio em Cristo Jesus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, ele diz assim, olha, então profetiza, diz o verso de número 4. Disse ele, profetiza esses ossos. E diz, ossos secos, me ajuda aí. Ossos secos o quê? Eu não escutei você. Ossos secos? Ouvi a palavra do Senhor. Olha como é que é importante nós darmos ouvido, não é somente escutar. Minha mãe dizia assim para mim assim, tá ouvindo, Dionizinho, o que eu estou falando? Eu dizia, estou ouvindo, sim senhora, né? Vai lá e compra isso. Eu saía, né? Ia pela rua, quando chegava na metade tinha esquecido o que ela tinha falado. Por quê? Porque eu não tinha prestado atenção, eu só tinha escutado. Eu só tinha visto o balbuciar dos lábios de mamãe. Mas aquela informação, aquela orientação não tinha entrado no meu coração. Então, no caminhar eu me distraía e na distração eu esquecia. O que era mesmo que mamãe mandou comprar? Mamãe mandou comprar 3 coisas. Geralmente eu contava no dedo, dizia 3 coisas. Aí me lembrava de uma, mas esquecia de 2. Tinha que voltar lá. Às vezes a gente tem que voltar de novo.
Às vezes a gente tem que voltar ao ponto de origem. Às vezes o Senhor nos permite voltar, retornar. Deus gostaria que nós já fôssemos para poder ir ao encontro da bênção pela orientação dele. Mas às vezes a gente tem que voltar. Quem sabe se você não está aí há um bom tempo voltando, retornando das suas caminhadas, porque você esqueceu a orientação de Deus. Porque você não ouviu a palavra de Deus. A condição não é apenas você profetizar, liberar uma palavra. A condição é você ouvir. E ouvir fala de um contexto de você ter viva a palavra e as promessas de Deus no teu coração. É você ouvir e guardar. É você ouvir e praticar. É você ouvir e se lembrar. É você, no meio da aflição, no meio da angústia, no momento da adversidade, você diz: não, eu ouvi de Deus e tenho plena certeza que Deus está nessa circunstância comigo e Deus há de me ajudar. Ele está dizendo: profetiza, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão com vidas secas, vidas sem sentidos, vidas que estão prostradas, vidas que estão dizendo assim: pastor, esse ano é o ano que perdeu, não é? Não tem como nada ser melhor, não tem como, eu estava com tantos planos, tantas condições, mas esse ano se perdeu, vou esperar o próximo ano. Meu irmão, o Senhor nos leva para andar ao redor de ossos secos, para avaliarmos e para crermos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você precisa acreditar, você precisa confiar. E confiar e acreditar não é só você ficar repetindo: eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, vai acontecer, e não aconteceu. Não, não é isso não. É confiar independente se você está vendo algo ou se não está vendo, confiar nas promessas de Deus. Acreditar que Deus está agindo, embora você não veja nada. Olha esses ossos secos aí. Vê se você acredita que Deus pode transformar isso. Ouvir a palavra do Senhor. Você está ouvindo, né? Está ouvindo a palavra do Senhor. Deus dá a visão para restaurar, para trabalhar. E ele diz assim, olha, verso de número 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí verso de número 7. Olha a atitude do profeta, olha a atitude de Ezequiel. Diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Ezequiel andou conforme o Senhor mandou com que andasse. Ezequiel abre a boca e profetiza, embora diante daquela circunstância parece que não tem solução, porque são muitos, estão espalhados. Aquele campo ali, naquele vale, era um verdadeiro fracasso. Algum exército inteiro perdeu uma batalha e perdeu a sua vida. E ele está aqui: então profetizei, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e juntava cada osso ao seu osso. Pergunta para o teu irmão aí: já está ouvindo um barulho? Já está ouvindo? Será que pela fé você consegue ouvir? Será que pela fé você consegue ouvir? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Será que você está valorizando esse momento que nós estamos tendo através dessa live? E você está dizendo para Deus: Senhor, eu acredito, eu creio que o Senhor tem poder para transformar esse vale em que eu estou vivendo, esse vale de saúde, esse vale da vida familiar, esse vale da vida financeira, esse vale da minha vida espiritual, esse vale da minha vida profissional. Eu creio, Senhor, que o Senhor é Deus, que quando abre porta, homem algum pode fechar, e quando o Senhor fecha, homem algum pode abrir.
Eu creio. Olhei, primeiro ele ouviu, né? A Bíblia está dizendo que ele profetiza dizendo àqueles ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. O segredo está em ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu, e depois que ele ouviu, né? Ele começa a perceber ruídos, ele começa a perceber barulhos, ele começa a perceber reboliços. Às vezes nós estamos em situações e circunstâncias que é isso que parece, né? Que tudo está uma bagunça, tudo saiu do lugar. Estávamos acostumados com uma determinada visão e de repente as coisas começaram a mudar, as coisas saíram do controle, ali as coisas saíram das situações, não é? E a gente fica quase que perdido, fica quase que sem saber para o que fazer diante dessa situação. A gente não entende nada. A gente parece que estamos ali, né? E começamos a tentar procurar uma solução, a procurar, né? E não compreendemos que é o agir de Deus. Que Deus já começou a agir. Que já começou a agir. Que Deus vai restaurar, né? Olha o que ele diz. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Meu querido, minha querida irmã, em meio ao caos, em meio às circunstâncias mais adversas, Ezequiel contemplou, né, uma ordem de restauração. Mesmo no caos em que você está vivendo, Deus vai restaurar. E essa restauração de Deus não é de qualquer forma. Essa restauração de Deus tem uma ordem. Tem uma ordem. Parece caos para você, parece caos para mim. Parece que está tudo fora do controle para nós, que temos uma mente limitada. Mas para Deus está cada coisa no devido lugar. Inclusive você com essa situação que você se encontra. Porque Deus vai trabalhar aí nessa circunstância. A primeira coisa que ele vê, meu querido e minha querida irmã, é que os ossos batiam um no outro. Ele escuta o barulho dos ossos batendo. Taf, taf. Ossos procurando o seu osso. Que situação, hein? E osso fala de quê? Quando nós estamos aqui pensando em ossos, fala de quê? Ossos fala de estrutura, ossos fala de sustentação. É ou não é? Aquilo que ajuda a dar sustentação. Aquilo que dá estabilidade, dá firmeza, dá segurança. Ossos, um osso buscando a outro osso para se unir, né? E essa provavelmente deve ter sido a forma em que o Senhor criou lá em Gênesis, capítulo de número 1, o homem. Primeiro criou ossos, porque a Bíblia diz que criou Deus o homem do barro, do pó da terra, né? Então Deus primeiro cria aquilo que vai dar estabilidade, aquilo que é estrutura, os ossos, o esqueleto, aquilo que vai dar estabilidade, firmeza e segurança. Se você deseja solução na tua vida, se você deseja que essa situação ela seja transformada, você precisa ter estabilidade, segurança. Precisa que a tua fé seja sustentada. E eu só encontro um que conhece a nossa estrutura. O Salmo de número 103, verso de número 14, o salmista diz assim: conhece a nossa estrutura e sabes que somos pó. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus nos conhece, meu querido e minha querida irmã. O Senhor nos conhece, sabe que nós somos pó, sabe como é que nós somos, sabe dos nossos defeitos, das nossas ansiedades, dos nossos temores, conhece tudo. Jeremias 17, verso de número 7, Jeremias 17, 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você deseja ter uma estrutura?
um equilíbrio, uma estabilidade, precisa confiar em Deus, colocar sua fé em Deus. Não tem outra forma, não tem como você estar de pé, não tem como você estar aí nessa situação, porque são tantas as intempéries, são tantas as situações e circunstâncias, tantas coisas para nos abater, mas se o Senhor, a nossa confiança estiver no Senhor, Ele vai nos sustentar. Ossos fala disso, de sustentação. Isaías 35, verso 3, diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Só o Senhor para nos sustentar, para nos estruturar, para nos dar estabilidade, firmeza e segurança. Se a tua confiança estiver em Deus, se a tua confiança estiver no Senhor, então você vai ter estrutura, você vai ter condições. Mas ele viu depois, olha, desses ossos, né, dessa condição de estrutura, dessa condição de segurança, dessa condição de firmeza, dessa condição de estabilidade, ele viu tendões. Olha só o que diz. Ó, tendões, verso de número 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E tendões, amados, fala de músculo, fala de ligamento, né? Fala de junção, fala de união. Tendões fala disso, de estar preso. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala em Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 19. Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, e cresce o crescimento que procede de Deus. Ele está falando de unidade. Ele está falando de junção. Juntas e ligamentos. Tudo ligado, unido. Olha como é que nós precisamos estar ligados com Deus e ligados com nossos irmãos. Como é que nós precisamos estar unidos em família se nós desejamos que o vale de ossos secos que está acontecendo na nossa família seja transformado? Aquilo que há muito tempo tem acontecido. Precisa de unidade. Precisa de estar junto. Salmo de número 133, que fala a respeito da unidade, né? Como é bom e agradável viverem os irmãos unidos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce da barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quer bênção? Deseja que o Senhor ordene a sua bênção na tua família? Então precisa de unidade. Tendão fala de ligação, fala de ligamento, de junção, de união, de estar preso, de estar unido, de estar em harmonia. Ele olha, meu querido e minha querida irmã, e depois desses tendões, né? Depois dos ossos, os tendões, está vendo como é que Deus vai, nesse caos aparente, ele tem uma ordem de trabalhar e vai trabalhando, né? Olha, os tendões cresceram e cresceram as carnes. Ossos, sustentação, estabilidade, firmeza. Tendões, ligamentos, união, ligação, estar junto. Agora a carne. Carne está falando sobre preenchimento, né? Está falando em preencher, em ocupar, em completar. Você que deseja ver esse vale transformado, esse vale do teu casamento, esse vale da tua vida profissional, da tua saúde, precisa preencher. Precisa preencher. Preencher o teu coração, preencher a tua mente. Colossenses capítulo 1, verso de número 24. Olha o que diz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e
preencho o que resta das aflições em Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando, eu preencho. Aonde tem uma falta, aonde você percebe, porque você não pode ficar parado, inércia, sem movimento, precisa andar e avaliar. E nessa avaliação, onde você observar que precisa de um preenchimento, porque há um vácuo, há alguma circunstância. Talvez o que você precisa preencher seja a sua mente. Pergunta aí para a pessoa que está... O que você tem pensado? Hein? Em que você tem pensado? Olha o que Filipenses Paulo fala. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticais. E o Deus da paz será convosco. O que você tem preenchido o teu coração? Com o que você tem preenchido a tua mente? Será que estão com as incertezas? Tem mais jeito não. Não vai mudar nunca. É assim mesmo. Será que são esses os pensamentos e as palavras que têm visitado o teu coração e a tua mente? Porque se você quer milagre, e se você deseja que Deus venha transformar esse vale em um vale que seja de revelação e do agir de Deus, você precisa preencher a tua mente e o teu coração com a palavra de Deus. Preencha. Experimente preencher. Não é? E olha o que ele fala. Ele diz, olha, eu vi os ossos procurando a cada osso, eu vi tendões, eu vi carne, eu vi pele. Pele quer dizer o quê? Pele fala de revestimento de proteção, né? Para a carne não ficar exposta. Quando você rala e cai, o que fica? Aquela carne viva, e se você tocar, dói aquilo, mas com a pele, olha, fica revestido. Então, como é que eu posso ter essa condição de segurança, de sustentação, essa condição de ligamento, essa condição de preenchimento? Como é que eu posso ter, pastor? Se revestindo. E me revestindo de quê? Revestir quer dizer vestir de novo, quer dizer cobrir-se. Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 10 e verso de número 12. Olha só o que ele diz. E vos revestis do novo homem, que faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Precisa se revestir do novo homem. Você quer mudança? Você quer mudança? Perceba que Deus está organizando e trabalhou nos ossos para ter sustentação, para ter estrutura, para ter estabilidade. Trabalhou nos tendões para ter ligamento, né? Para ter junção, para ter união. Trabalhou na carne para preencher, né? Toda essa condição. Trabalhou na pele para revestir, né? Dentro dessa condição. Mas o corpo ainda está inanimado. O corpo ainda está sem vida. É só a condição do físico. Deus está trabalhando na condição natural, não é? Deus vai trabalhar na condição espiritual, mas Ele está trabalhando primeiro nessa condição natural. Primeiro nessa condição. Verso de número 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Tem algum eleito de Deus vendo aí? Diga aleluia, diga glória a Deus. Isso. Pergunta aí na sua sala, no seu quarto. Pergunta aí ao seu marido, pergunta à sua esposa, aos seus filhos. Você sabe que você é um eleito de Deus, não sabe? Isso, essa palavra é para você. Então você precisa se revestir como essa pele, que ele olhou e viu que ali estava estendendo pele sobre eles. Se revestir como eleitos de Deus, santos, amados,
ternos de afeto, afetos de misericórdia, afeto de bondade, afeto de humildade, afeto de mansidão, afeto de longanimidade. De que você tem se vestido? Se revestido? De que você tem se revestido? Você que quer um milagre, você que precisa do milagre, você que deseja ver um milagre aí nesse vale que você está vivendo, precisa se revestir. É caos para você, é caos para mim, mas para Deus é um ambiente dele trabalhar o sobrenatural dele. Ele vai trabalhar na estrutura, nos ossos, ele vai trabalhar na estabilidade, ele vai trabalhar no ligamento, na junção, na união, ele vai trabalhar no preenchimento através da carne, ele vai trabalhar através do revestimento, que é a pele. Mas a Bíblia diz aqui, meu querido e minha querida irmã, mas não havia neles o Espírito. E Espírito fala de vida. Espírito fala da parte espiritual, da condição espiritual. Meu querido, minha querida irmã, se você está bem no seu relacionamento, você e Deus, se você tem comunhão com você e Deus, você vai ter comunhão com você mesmo, você vai ter comunhão com o próximo, você vai ter uma boa comunhão com as pessoas que estão à tua volta. Mas precisa ter comunhão com Deus. O Senhor veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou num vale que estava cheio de ossos e me fez andar, avaliar, observar, caminhar. Ele viu aqui a dificuldade. Ele viu aqui. E Deus perguntou para ele, você crê? Você crê que poderão reviver esses ossos? Ele disse, Senhor, tu é que sabes. Tu é que sabes. A partir do momento que ele começou a ouvir a palavra de Deus, ele também começou a ouvir o barulho de cada ponto, encontrando o seu osso, encontrando os seus ossos. Ele viu os tendões ligando, ele viu a carne revestindo, preenchendo, ele viu a pele revestindo. E agora, meu querido e minha querida irmã, o Senhor diz assim, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito. O Espírito, meu querido e minha querida irmã, é o agir de Deus. E o agir de Deus, ninguém sabe como vem. Não tem frase pronta, não tem oração que seja e siga um padrão. É a vontade de Deus. A condição da fé, da certeza, da convicção. Aí o Espírito de Deus, ele vem e age. Você já viu o vento? Hein? Quem já viu o vento aí? Levanta a mão. Quem já viu? Abaixa a mão. Você não vê o vento. Que o vento não se vê. Se vê a ação do vento. O vento fazendo uma flor, uma folha balançar, uma bananeira balançar. O vento até arrancando tampas de caixa d'água, telhado. O vento fazendo a areia se levantar, a água soprar. Você vê a ação do vento. Você não vê o vento. Você sente o vento. Você sente o vento suave no seu rosto, né? Fazendo os seus cabelos, né? Ali alvoroçarem, né? Ação do vento. Assim é o Espírito. Você não vê o Espírito, você vê a ação do Espírito. Você sente a presença de Deus. Você sente Deus falando contigo. E aqui está escrito que ele profetiza, né? Profetiza ao Filho do Homem, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos. Estava ali o corpo estendido
né, em Gênesis capítulo de número 1, e diz a palavra do Senhor que soprou Deus na narina do homem e o homem passou a ser alma vivente. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós precisamos aprender a depender exclusivamente do Senhor, do sopro, da direção, do Espírito de Deus nos conduzindo. Eu me lembro na revelação do apóstolo João, em Apocalipse 4, verso de número 5, que diz assim: do trono saiu relâmpago e vozes e trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha a condição dos 7 Espíritos de Deus. Como é que são esses 7 Espíritos de Deus, pastor Dionísio, que eu preciso ter na minha vida para que haja vida em mim, para que haja essa vida em abundância, para que haja essa vida que faça sentido, para que o lugar aonde eu esteja deixe de ser um vale de ossos secos, sequíssimos, e passa a ser um lugar onde há esperança, um lugar onde há um exército, um lugar onde há pessoas que Deus deseja usar, porque o Senhor soprou, ungiu e determinou o Espírito dele sobre nossas vidas. Isaías, capítulo de número 11, vai nos ajudar a compreender a respeito desses 7 Espíritos do Senhor. Isaías 11, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: repousará sobre ele. Está falando de Jesus. É uma profecia messiânica. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro Espírito. O Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, segundo. De entendimento, terceiro. Espírito de conselho, quarto. Espírito de fortaleza, 5. Espírito de conhecimento, 6. Espírito de temor do Senhor. Vamos de novo? O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor, Senhor. Olha como é que eu e você necessitamos dessa comunhão, dessa unidade, dessa união, dessa condição de Deus estar no controle da nossa vida para que tenhamos sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, força vindo do Senhor, conhecimento, possamos ter temor ao Senhor e possamos ter essa condição de comunhão com o Espírito do Senhor. Você percebe que essa é uma comunhão plena que eu e você precisamos? Que eu e você necessitamos ter? Que eu e você precisamos avaliar? Porque muitas das vezes há situações como essa, de vales de ossos secos, em que Deus deseja abençoar a nossa vida, Deus deseja fazer desse vale de ossos secos, meu irmão, um grande testemunho, uma grande experiência para que nós tenhamos. Deus deseja sustentar, Deus deseja dar estabilidade, firmeza e segurança no meio desse vale de ossos secos. Deus deseja que haja unidade, que haja ligamento, que haja união, que haja harmonia, né? Deus deseja que seja preenchido a nossa mente, o nosso coração com as promessas e a palavra dele. Deus deseja que haja revestimento do novo homem, da nova mulher. Deus deseja que haja sopro do seu Espírito sobre a nossa vida, para que tenhamos essa condição da direção de Deus, nos direcionando, nos orientando com o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor, para que venhamos a desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. A Bíblia me diz que ele profetizou e que esse exército se colocou em pé. Deus é Deus, é Senhor,
e é capaz de transformar a nossa vida e capaz de transformar esse vale de ossos secos num grande instrumento na mão do Senhor, para que possa ser experiência, para que outros vendo, possam glorificar o nome do Senhor e possam ter a esperança do agir de Deus também nas suas vidas. Eu quero nesta noite pedir ao Senhor, eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero junto com você orar, para que o Senhor venha a entrar com providência na tua vida, na tua história, na tua família, na tua vida financeira, na tua vida familiar, na tua vida profissional, para que Deus venha ungir você nesta noite, nesse início de semana. Ah, meu irmão, que você já consiga perceber e sentir Deus te dando estabilidade, Deus te dando segurança, Deus começando a trabalhar aí na tua estrutura, Deus te sustentando. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você sinta que Deus está trabalhando nos ligamentos, Deus está trabalhando na junção, Deus está trabalhando na união. Deus deseja que você creia nas promessas dele e que você seja preenchido por cada uma das promessas do Senhor. Ao invés de você ficar pensando em dúvidas, em incertezas, as promessas de Deus estejam avivadas no teu coração, porque para cada uma das promessas há um sim em Cristo para a tua vida. E que você tenha revestimento, que você seja revestido do novo homem, da nova mulher. E que você tenha esse sopro do Espírito na tua vida para que você possa viver. Espírito de sabedoria, conhecimento, entendimento, temor ao Senhor, Espírito de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor. O grande Rei, Príncipe da Paz. Talvez do outro lado estejam pessoas que estão vivendo verdadeiros vales de ossos secos. Pessoas que já estão cansadas. Pessoas que nem acreditavam mais que poderia ter uma solução para a dificuldade dela, para a situação que ela está vivendo, porque já faz muito tempo, Senhor. Mas ouvindo agora a Tua palavra, ouvindo, Senhor, esta pregação, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, há no coração desta vida uma esperança do Teu agir. Ela está dizendo no seu interior, se Deus está falando comigo, eu creio na mudança, porque Deus dá visão e Deus dá revelação para que haja mudança. E, Senhor, eu profetizo mudança, eu profetizo transformação na vida familiar desta pessoa, na saúde, Pai, física, na saúde espiritual, na saúde emocional desta pessoa. Eu profetizo que esta vida que está vivendo nesse vale de ossos secos, Senhor, o Senhor vai levantar, o Senhor vai reerguer, o Senhor vai dar estrutura, o Senhor, meu Pai, vai dar ligamento, ela vai estar unida, Senhor, em Ti, através de Cristo Jesus, ela vai ser preenchida. Ah, Senhor, o Senhor vai preencher o coração dela, a mente dela com as Tuas promessas. Ah, Senhor, o Senhor vai revestir ela está sendo revestida da Tua unção, revestida do Teu poder, revestida, Senhor, do Teu agir. É o Senhor que está soprando, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está realizando. Eu creio, Senhor, que o Senhor está transformando, e esta vida, Senhor, será um instrumento nas Tuas mãos, como um exército que foi colocado de pé, um exército, meu Pai, para que o Senhor venha confirmar as obras das mãos, para que o Senhor venha abençoar. Então, Senhor, faz segundo o Teu propósito. Quando o Senhor colocou nesta tarde, meu Pai, o desejo de eu pregar sobre Ezequiel, é porque eu sabia que essa pessoa iria estar aqui, orando nesse momento, meu Pai, conosco, e nós aqui estamos nos ligando, nós aqui estamos profetizando, nós aqui estamos ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, e crendo, Senhor, que o Senhor está realizando um milagre. Ah, já ouço o barulho de ossos com ossos. Ah, já posso ver. Você vai ver, meu irmão,
você vai ver, minha irmã, você vai ver o agir de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida familiar. Eu creio em nome de Jesus e como ministro da palavra do Senhor, eu profetizo dias de paz, dias de saúde, dias de alegria, dias de contentamento, dias de estabilidade. Dias, Senhor, que o Senhor já começou a agir nessa família, nesta casa, Pai. Santo Deus, em nome de Jesus, e que essa pessoa terá sabedoria dada pelo Senhor, entendimento dado pelo Senhor, força dada pelo Senhor. Esta pessoa vai ter conselhos, meu Pai, na tua palavra, para que possa seguir o caminho, a direção certa, temor ao Senhor e o Espírito de Deus sobre a vida dela, orientando e abençoando para a glória do nome do Senhor. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus. Diga aleluias ao Senhor. Que maravilha, não é? Em nome de Jesus. Deixe-me continuar abençoando a tua vida. Sim, eu desejo abençoar uma vez mais. Que você tenha uma semana de vitória. O início de semana onde você possa ouvir e praticar esta palavra. Colocá-la em prática. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que o Senhor é o Deus que está transformando esse vale de ossos secos em uma geração de exército e instrumento do poder de Deus, aonde a planta dos teus pés pisar será lugar abençoado. Tua casa é abençoada, tua família é abençoada, você é chamado para que a graça e o favor do Senhor esteja sobre tua vida, sobre tua casa e sobre a tua família. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero orar por aqueles que estão acometidos de Covid-19, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos maqueiros, aqueles que fazem higienização dos hospitais, motorista de ambulância, polícia civil, polícia militar, guarda municipal. Senhor, eu quero orar a Ti pelas famílias que estão enlutadas, Pai. Pelos aqueles que estão internados em CTIs, em UPAs, em hospitais de campanha. Aqueles que estão entubados. Aqueles que estão aguardando uma vaga, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha família, perdoa os pecados da igreja, perdoa os pecados dessa rua, perdoa os pecados desse município, dessa cidade, dessa nação. Entra com Tua providência, Pai. Olha essa situação e essa circunstância, meu Pai, dessa Covid-19. Repreende todo espírito de violência. Olha essa nuvem de gafanhoto, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora, para todo sempre. Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Até a próxima, meu irmão. Jesus te abençoe. Fica com Deus.